Olá, estou fazendo esse vídeo aqui explicando como é que funciona o WebPsico, que é a nossa plataforma de gestão de psicossocial e laudos de ergonomia. Tá? Então, mesmo processo, abre o link, né, webpsico.com.br, em seguida informa seu usuário e senha, informa o usuário e senha, clica em efetuar login. E essa é a tela do WebPsico. Ela é uma tela um pouco mais enxuta, mas remete ao mesmo modelo da nossa outra aplicação WebSaga. E para quem utiliza as duas, pode utilizar o mesmo usuário e senha para as duas plataformas. Também você pode determinar quais usuários pode acessar qual plataforma. Enfim, basta fazer a configuração. Então, o processo é o mesmo, né? Processo de cadastro, né? Cadastro de empresa, cadastro de ambientes, cadastro de colaboradores. Né? A gente tem outros vídeos orientando esses passo a passos. Né? Para quem já utiliza a plataforma WebSaga, os dados já estão integrados. Quem só utiliza o WebPsico, basta fazer o cadastro seguindo o passo a passo dos outros materiais. Então, para fazer a coleta, você estando com os dados cadastrados, você vai aqui em avaliações, avaliações psicossociais. Aqui eu tenho uma avaliação aberta, que eu já fiz, mas eu vou fazer o processo de uma nova avaliação. Então eu clico aqui em nova avaliação, informo a empresa e seleciono qual é o questionário que eu quero utilizar. Aí vai depender do seu entendimento e da sua necessidade. O que a gente tem usado como padrão é o COPSOC, a versão curta na primeira coleta, né, uma coleta preliminar, e aí depois, dependendo da situação, você entra com outros questionários. Tá? O HSE ele é um questionário de tamanho médio, né, também bastante interessante. Tá? Aí, então você vai utilizar o que mais se adequar aí à tua necessidade. Eu vou colocar aqui o COPSOC, versão curta. Tá? Vou indicar apenas que ela é uma avaliação psicossocial. E vou indicar a data de abertura e data de encerramento. Esse é o período que os colaboradores podem responder esse questionário. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, de 1º de março de 2026 até 31 de março de 2026. No momento, tenho 9 colaboradores selecionados. Se eu quiser especificar somente para alguns ambientes, eu posso, né? Aí eu venho aqui, indico qual ambiente vai ser utilizado. Aqui ele vai ser gerado para todos os funcionários da empresa. Tá? Posso filtrar, posso simplesmente, agora o próximo passo é salvar o meu questionário. Então, por exemplo, se eu indicar aqui por setor e filtrar, ele vai me mostrar todos os funcionários. Aqui vai dar os 9 do mesmo jeito, né? Se eu tirar, por exemplo, um setor e filtrar novamente, ele atualiza a quantidade de questionários. Tá? Quando eu vou enviar para a empresa toda, eu não preciso fazer esse filtro. Também posso selecionar funções específicas. Tá? Então eu salvei agora essa avaliação. Agora ela está pronta para ser enviada. Né? Então ela está aqui, prazo de abertura, né? Término, quantidade de funcionários que vão responder, quantidade de respondidos e quantidade pendente. Tá? O que eu faço agora? Eu vou enviar o QR Code do questionário para a empresa. Né? Então eu venho aqui nesse segundo botão aqui, gerar convite, e ele vai me gerar um QR Code que eu vou encaminhar para a empresa. Né? Já fez o download aqui. Vamos abrir o QR Code. Então tá aqui o QR Code. Aqui vai com o teu logo. Aqui eu estou em ambiente de teste. Né? Então vai com o teu logo. Você vai encaminhar isso aqui para a empresa e a empresa vai passar para os funcionários responder. Não é necessário que todos os funcionários respondam. Tá? Uma parte deles,
30%, 50%, 70%, não importa. Você não precisa esperar todo mundo responder. Conforme os funcionários vão respondendo, as respostas já vão caindo dentro do sistema. Elas não são identificáveis, então a gente não sabe quem respondeu o quê. Isso é uma exigência da legislação e da Lei Geral de Proteção de Dados. São dados sensíveis que não podem ser explicitados. Tá? Então, por exemplo, eu posso coletar esse resultado em Excel, tá? Ou eu posso vir aqui nesse botão e fazer análise. Para isso eu estou usando esse outro questionário que eu já fiz, né, que eu já tenho respostas. Eu tenho 4 respondidos, né? Então vou aqui e vou fazer a análise. Nesse momento, a inteligência artificial está fazendo essa contagem, né? Ela está fazendo as totalizações, está fazendo os cálculos dentro das regras estatísticas. Então ele já te deu aqui ao lado esquerdo, a média geral da empresa. Lembro que esses dados que eu estou colocando aqui em tela são dados fictícios, então a gente superdimensionou, né? A gente só respondeu extremos justamente para a gente analisar as respostas. Normalmente você tem uma coisa muito mais próxima da realidade. Então aqui eu tenho a questão da empresa como um todo e aqui do lado direito o comparativo do ambiente. Então aqui eu estou nesse ambiente escritório, né? Ele já está me trazendo algumas caracterizações, né? E ele já tem algumas recomendações geradas pela nossa inteligência artificial com base nos riscos detectados, né? Então aqui eu tenho nesse ambiente aqui estressante, insegurança psicológica e tal, prioridade da ação e eu tenho uma ação. Em geral, ele sempre vai gerar 3 ações, tá? Uma ação de reengenharia, uma ação de procedimento e uma ação mais direcionada. Tá? Uma ação mais direcionada no sentido administrativo da questão. Então, por exemplo, aqui uma criação de um canal seguro para relato do risco, pedir ajuda sem problemas de retaliação, né? Enfim, né, ele sempre gera 3 sugestões de ação. Você não precisa implementar todas. Não quero essa aqui. Por exemplo, você vem aqui e remove. Você pode remover todas. E aqui tem uma prioridade das ações conforme a inteligência artificial e a base das respostas julgam mais relevantes. Então, alta, média e baixa, mas você também pode considerar todas como alta, todas como média, todas como baixa. Tá? Então, tem 3 ações por risco levantado. Tá? Aqui deu bastante porque a gente tem muitos riscos apontados. Né? Olha esse caso aqui, por exemplo, nesse ambiente geral aqui eu estou com ocorrências de 100% em alguns e 0% em outros, que foi o que a gente demandou. Mesmo processo, os riscos, e aqui vai rodando por ambiente. Terminou isso, salva a análise. Tá? Essa análise está salva. E agora, a partir disso aqui, eu posso gerar um relatório, né? Eu posso ter aqui ó, o meu relatório final. Vamos imprimir o laudo. Então, isso aqui é o laudo final, né? Já laudado, no formato padrão dos nossos laudos, né? Com todo o texto base, toda a fundamentação teórica, toda a análise do resultado. E aqui ele segue o mesmo padrão em tela. Então, aqui do lado esquerdo, para facilitar a leitura, eu tenho a média da empresa e aqui do lado direito eu tenho o ambiente. Né? As ações que nós priorizamos, que nós relacionamos, né? Plano de ação, vou rodando aqui. Outro ambiente, separação por ambiente, já com informativos por cores e tudo mais. Ao final também, né? A gente coloca detalhadamente quais foram as perguntas feitas. Né? Isso é muito importante para termos de fiscalização, porque é aqui que eu estou dizendo qual foi o modelo do questionário aplicado. Eu lembro que essas ferramentas são validadas, essas ferramentas não podem ser modificadas. Tá? Ela tem toda uma documentação e um aparato científico envolvendo. Você pode clonar
e modificar, mas aí já não é mais a ferramenta validada, tá? Então a gente recomenda sempre usar as ferramentas validadas. Então isso aqui é o laudo final. O que eu passo a ter aqui também, se eu precisar, aí já para uso interno, eu tenho as respostas por ambientes, né? Eu não identifico quem são os funcionários, mas eu tenho uma relação dessas respostas, né? Por quê? Porque na nossa plataforma, os funcionários podem, conforme forem respondendo, fazendo comentários, se achar necessário. E esses comentários, eles vão aparecer aqui, né? Então aqui eu consigo detectar exatamente onde foi a maior índice de respostas. Porque lembrando que a gente tem mais de uma pergunta para cada aspecto observado, né? E a gente tem perguntas invertidas, onde algumas elas são justamente para confrontar se não existem viés de resposta. Então, em algum momento eu faço uma pergunta onde a resposta esperada é que ele concorde que ele tem um bom ambiente, né? Por exemplo, você tem um bom ambiente? Concordo. Aí depois aparece uma pergunta do tipo assim: você não tem um bom ambiente? Eu discordo. Discordo que eu tenho um bom ambiente. Isso tudo é tabulado por inteligência artificial, pela nossa plataforma, tá? Então não tem problema nisso daí. Isso aqui pode ser encaminhado para um profissional, para o médico, para o psicólogo, dependendo do nível de problema detectado. Tá? A gente recomenda que essa análise seja feita periodicamente, né? Ou seja, eu faço ela para ter uma detecção, implanto medidas de ação, depois de um tempo eu refaço essa análise para que aí sim eu já implemente ela no PGR. Eu não saia implementando ela diretamente no PGR, e sim vá fazendo por partes e vá implementando aos poucos, né? Porque normalmente na primeira avaliação você vai ter um índice bastante elevado, muitas vezes de respostas não esperadas, tá? Essa plataforma ela não é só para psicossocial, ela tem toda a parte de ergonomia, tá? Ela está sendo criada. Então, por exemplo, eu posso vir aqui fazer uma avaliação RULA, né? Que é uma avaliação ergonômica, né? Posso gerar um novo laudo, mas isso fica para um próximo vídeo.